está firmada nas coisas que podes fazer. Mais um domingo para a glória de Deus. Tivemos um domingo maravilhoso pela manhã, onde a nossa irmã Ana Rúbia esteve ministrando a palavra, nossa querida Silvia cantando. Agora a Silvia está cantando mais do que nunca, graças a Deus, lá na Jardim Uma. Várias pessoas no culto, foi muito gostoso. Quem já comprou seu panetone missionário, um panetone missionário, ele tem versículos bíblicos para você dar para alguém. Leva um para casa e leva um outro para alguém. Só falar com o irmão Elias. Foi muito bom ver vocês de manhã, já podendo receber isso. E nosso Ministério de Ação Social também vai estar abençoando as famílias que recebem a cesta básica com um panetone no final desse ano, né? Dia 29/11. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, que cada parte desse culto, vocês vão ver que culto gostoso, rápido, possa fortalecer a vida de vocês. Ao longo dessa semana, vocês sabem que o pastor precisou viajar às pressas para o Espírito Santo, com a graça e a misericórdia de Deus, ao chegar aqui, na noite que eu estava chegando aqui, obrigado, isso é muito importante para mim, na noite que eu estava chegando aqui, dentro ainda do ônibus, eu recebo a informação que minha mãe estava acabando de ser transferida para um hospital que, apesar de ficar numa outra cidade, Vila Velha, estava perto da rodoviária de Vitória, onde eu estava. Então eu cheguei, peguei um carro, né, um Uber, e já fui direto ao hospital, embora eu soubesse que não poderia ter contato com ela. As regras são muito, muito rigorosas, né? O ônibus estava vazio, mesmo assim eu mesmo entendi. Não podia. A partir daí eu tenho revezado 24 horas com a minha irmã de plantão, e nós cremos que o mais rápido possível ela está retornando para casa dos anos que fez. Mas ao longo dessa semana eu pude acompanhar várias pessoas passando por muitas lutas. Por isso, essa noite eu escolhi um tema para pregar para vocês que fala sobre isso. Na verdade, já vinha trabalhando nessa ideia. E aí, várias pessoas de outras igrejas, pessoas do Facebook, eu nunca imaginei que tanta gente me visse no Facebook, começaram a corresponder, pessoas que eu não vejo há muito tempo, foi muito bom isso. E aí nós podemos saber também que muitos amigos estão passando por apertos, pessoas com a Covid. Eu tenho pastores jovens e esposa aqui no Espírito Santo, amigos do seminário, internados com Covid. Hoje um pastor amigo meu saiu do quarto normal, vamos dizer assim, porque ele piorou um pouco, foi para o CTI. Então peço a vocês que estejam orando por isso, mas eu sei que são tempestades, são aflições, são lutas que nós passamos e cada um sabe a luta que passa, né? Nós vamos, então, trabalhar nesse culto, e a irmã Aline vai começar e logo em seguida a gente vai dar a sequência conforme o nosso anjo vai abrindo a tela, tá bom? Deus abençoe todos vocês, estamos juntos. Ela tá feliz, deixa ela. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Vamos iniciar então, né? Vamos estar lendo uma palavra, convido os irmãos. Eu vou estar lendo Filipenses 4, do 4 ao 9, e aqueles que puderem acompanhem com a gente. A palavra do Senhor diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E Amém. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, o que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e vistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para a igreja. Amém. Paz do Senhor. Todos me ouvem? Dá para ouvir bem? Sim. Eu preparei um louvor para essa noite. O nome do louvor é Olha para mim. Então eu convido os irmãos a louvarem comigo. Eu me humilharei, teu nome
nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim. Pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim. Pois eu preciso do teu olhar. E eu farei o que for preciso para te ver, mas não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim. Pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim. Pois eu preciso do teu olhar. Amém. Micael, pode orar pra gente? Posso. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por mais um dia. Te agradeço pela vida de cada um que está presente, meu Deus. Te agradeço pela vida da família de cada um. Te agradeço por mais uma semana que se passou. Te agradeço pela força que o Senhor nos deu. Te agradeço
porque conseguimos passar por todas as lutas, por todos os obstáculos, Pai. Mas porque até aqui o Senhor nos ajudou, meu Deus. Eu só tenho a te agradecer essa noite. E que, se for da tua vontade, meu Deus, o Senhor continue nos abençoando como o Senhor sempre tem feito, meu Pai. Abençoe a palavra de hoje, meu Deus. Abençoe a nossa vida, meu Pai. Que a nossa semana, apesar dos obstáculos que possam vir, meu Deus, que o Senhor sempre esteja com a gente, meu Deus. Eu te agradeço por isso, meu Deus. Eu te agradeço por tudo. Te agradeço por mais essa semana. Te agradeço mais uma vez pela família de cada um. Eu te agradeço pelas bênçãos. Te agradeço por tudo, meu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Graça e paz para a igreja. Amém? Vou estar lendo lá em Deuteronômio, capítulo 15, verso 11, que diz assim: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno livremente: abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da sua terra. Amém? Então, ação social, o nome já diz ação, não é verdade? Ação, ela é agir. E social, eu estava olhando, social que diz alcançar mudanças no ambiente em que vivemos. Se nós queremos mudar o nosso ambiente, devemos alcançar a sociedade, devemos alcançar as pessoas. Então, a ação social, ela, na verdade, é ação por amor, ação no amor, não é verdade? E a ação social ela está ligada com evangelismo e missões. É uma coisa ligada na outra, porque quando você vai levar o alimento ou uma vestimenta para a pessoa, você não leva só aquilo, você também vai evangelizar, você vai levar o alimento para a alma também, você vai levar o pão, que é Jesus, vai levar o alimento, vai levar a água, vai levar a vestimenta, que é o amor. Isso também é missões, é uma coisa encaixada na outra, tudo uma coisa encaixada na outra, não é verdade? Então, aqueles que sentirem o desejo de estarem ofertando para a ação social, pode colocar no envelope Natal Sem Fome, tá? Aqueles que sentirem o desejo de estar ofertando, pode colocar no envelope Natal Sem Fome, porque são famílias que necessitam, né? Porque todos nós estamos necessitados, mas existem famílias que estão mais necessitadas ainda mais com essa pandemia que está acontecendo, né? Tem muitas pessoas desempregadas, tem pessoas que ficaram sem moradia, tem pessoas que estão morando de favor. Então, essas pessoas estão precisando da nossa ajuda também. Não apenas o alimento para o corpo, mas o alimento para a alma também. Então, peço aos irmãos que estejam também orando por essas famílias que vão estar recebendo esses alimentos, que o Senhor comece a trabalhar no coração deles, que eles comecem a sentir o desejo, né, de querer conhecer mais da palavra do Senhor, que o Senhor esteja trabalhando no coração. E também temos as crianças também, né, as crianças carentes. Amanhã, acredito que a partir de amanhã, já vamos estar colocando no grupo da igreja o nome das crianças que tiver interesse em estar apadrinhando uma criança, né? Você pode apadrinhar uma criança dando um brinquedo ou uma roupa, ou se você puder, dar os dois, não tem problema. Mas aí porque nós não temos tempo, o tempo está muito curto. A gente já está já no final de novembro, daqui a pouco é Natal. Então, quem puder comprar um brinquedinho ou uma roupa, porque a criança fica tão contente agora nesse Natal, né, de receber um presente, não é verdade? Então, aí coloca uma coisinha mesmo, coloca num presente embrulhadinho, que no dia da entrega, no dia do culto, que vai ter o culto, a igreja toda está convidada para esse culto, amém? E aí essas crianças vão receber esses presentes, né? Ou brinquedo, ou uma roupa, elas vão estar recebendo, amém? Então, assim, quem quiser pode estar apadrinhando a criança, tá? E nós não queremos dinheiro não, tá bom? Só comprem os presentes, tá bom? E olhem com alegria para essas crianças, para essas pessoas, amém, igreja? Estejam orando por esse ministério, estejam orando por essas famílias, como eu já falei, que vão estar recebendo essa cesta de Natal, tá bom? Então, vamos orar agora, amém? Senhor, em tua santa presença, Pai. Obrigado por cada um que está aqui participando deste culto online, Pai. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade que tu estás dando, Senhor,
a esta igreja, Pai, de estar fazendo a tua obra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Senhor, tome, Senhor, o nosso pastor Renan em tuas santas mãos. Senhor, visite a mãezinha dele neste momento, Pai, naquele hospital, Pai. Ser com ela, meu Deus. Ô, Senhor, coloque os teus anjos ali ao redor dela, meu Pai amado e meu Pai querido. Senhor, toque, Senhor, naquele coraçãozinho dela, meu Deus. Senhor, que ela sinta, Senhor, a tua proteção, Pai. Que ela sinta o teu cuidado para com ela, meu Deus. Também cuida do nosso pastor, meu Deus, que fica numa situação difícil, Pai. Entre lá e cá, meu Deus, que aqui ele tem a família dele, lá ele tem a mãezinha dele, Pai. Então, Senhor, que tu esteja cuidando do coração do nosso pastor também, Pai. Dê a ele, Pai, sabedoria, discernimento, Pai amado, para estar agindo nesse momento, Pai, de aflição, de dificuldade, digamos assim, né? Nesse momento que ele está passando, Pai. Ser com ele, ser com toda a família dele, que também está aqui no Rio, meu Deus. Ser com todos nós, Pai. Visite a cada lar aqui representado, meu Deus, levando, Senhor, do teu amor, da tua paz e a tua alegria para cada lar aqui. Assim eu te peço, já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém? Boa noite, igreja. Estão me ouvindo, irmãos? Boa noite a todos aqueles que estão participando hoje do culto da IBJI. Para mim é sempre muita alegria de estar falando para todos. E me pediram nesta noite, né, neste culto, que falasse sobre a gratidão de você poder contribuir para o reino de Deus. Eu não sei se o Pedro Henrique tem uma imagem que eu pedi para colocar. Primeiramente, para saber sobre a gratidão, né? Porque para você falar da gratidão, você precisa saber o que é um ser grato, né? O que é gratidão para você, irmão? Então, eu coloquei para que você possa ler aí neste momento, que é vou ler um reconhecimento por um benefício recebido e várias outras coisas que estão aí nesse slidezinho que eu pedi para colocar. Então, irmãos, o que eu trago para vocês nesta noite? Eu lembrei de um texto que fala na Bíblia, em Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11, que fala da cura dos 10 leprosos. Os irmãos sabem desta passagem bíblica. E o que acontece? Apenas um que ficou curado reconheceu que foi abençoado e ele retornou, voltou até Jesus para agradecer. Ele estava muito feliz pela cura, então ele voltou. E os demais não se importaram com isso. Então, eu trago aqui para a igreja esta forma de agradecimento que nós temos. Nós estamos hoje vivendo momentos difíceis, momentos que a irmã falou, né, anteriormente na sua oração, que muitas pessoas também estão desempregadas, estão necessitadas, e nós, graças a Deus, temos a possibilidade ainda de sermos abençoadores. Então, irmãos, essa gratidão, ela é uma gratidão não só de você falar assim, obrigada a Deus. É uma gratidão que vai na nossa alma. A gratidão, ela traz para a gente a felicidade de você poder estar doando, de você estar fazendo algo bom, principalmente para o reino de Deus. Porque como aquele leproso teve a oportunidade de ser curado e ele voltou para agradecer, nós também estamos gratos a Deus por tudo que ele tem feito por nós, pelo seu cuidado, pela sua proteção, por tudo que ele tem nos proporcionado. Então, o que eu quero finalizar? Com essa gratidão no nosso coração, de nós termos reconhecido também o amor de Jesus em nossa vida, nós tivemos essa oportunidade, esse encontro com Jesus, esse amor maravilhoso. Então, nós queremos levar para que todas as pessoas também possam ouvir esse amor, ter a oportunidade de estar ciente desse amor. Então, para isso que nosso coração ele está aberto
a poder contribuir para o reino de Deus com toda a nossa alegria. Porque a Bíblia diz que nós devemos fazer tudo para Deus com alegria. E nós estamos vendo a igreja participando, trabalhando nos momentos sociais, né? Vimos agora que vai ter a apresentação, algo para comprar para as crianças. Isso tudo é o amor de Jesus que nos move, que nos sensibiliza para que nós possamos estar diante do amor, da graça de Jesus. Então, que a igreja esteja sempre aberta e nós possamos estar fazendo parte, contribuindo para que a igreja possa estar sempre de portas abertas para o evangelho continuar a ser anunciado. E que Deus abençoe, que o irmão, a irmã, todos aqueles que estão nos ouvindo, ele possa ver sempre, não só a bênção na sua vida, mas ver o abençoador da sua vida a cada dia. Então, vamos orar neste momento. Senhor, pelas bênçãos recebidas, somos gratos, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem feito por nós. Que nós possamos ter sempre, Senhor, a gratidão no nosso coração, mas uma gratidão que invade a nossa alma, que nos sensibilize, Senhor, para a Tua obra, Pai. Que nós possamos estar sempre, Senhor, sendo, Senhor, dirigidos por Ti, Senhor, sermos gratos, sabendo que Tu está sempre nos abençoando, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito, por cada irmão, por cada pessoa que está agora, neste momento, Senhor, te agradecendo. E que ele possa sempre contribuir, Senhor, da melhor maneira possível, Pai, da maneira que o seu coração desejar para a sua obra. Nos abençoa, Senhor, neste culto, continua conosco, com cada pessoa. Fala conosco, Espírito Santo, nesta noite. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, Pedro, que está ligado em todos os detalhes aí do nosso culto. Boa noite a cada um dos irmãos, das irmãs. O tempo passa rápido, né? Alguns anos atrás, o Paulo Ávila gravou esta música, e no domingo passado, Micael e Milena cantaram, e eu passei a semana toda com essa música na minha cabeça. Inclusive, agora, quando o pessoal faz o louvor lá na igreja, aquela música fica na minha cabeça o tempo todo e abençoando a minha vida. Estou muito feliz por isso. Outro dia o Gerian cantou uma música, embora nós tenhamos tido problema na transmissão pela internet. Quem estava no santuário comigo pôde ver que letra difícil, que música diferente, tão gostosa. No ano passado, Micael e Milena cantaram esta música e eu passei a semana lembrando, e hoje eu estava pensando nesses dias, né, na letra, e me lembrei que tinha cantado com a minha filha, e então eu consegui, com a ajuda do Pedro, aí, colocar como momento inspirativo desta noite meu irmão gêmeo. Ele é gêmeo, mas é bem mais magro que eu, né? E a menina gêmea também, minha sobrinha gêmea, que é menor que a minha filha hoje, que fez 16 anos há 2 semanas atrás. É muito bom poder louvar a Deus, e a música diz que a gente não precisa desprezar a nossa dificuldade, o nosso peso, nossa cruz, né? Porque Deus sabe a medida das coisas que nós passamos, e Ele nos dá força para vencer as coisas que nós passamos. Só para eu confirmar, todos estão escutando minha voz, estão ouvindo aí minha voz? Estão vendo a imagem, estão ouvindo, tá tudo direitinho, né? Tá jóia, obrigado. Obrigado por você se manifestar. Pois bem, eu quero agradecer a Deus pelos visitantes que estão aqui, quem está nos visitando, parece que Helena, o esposo, são parentes da irmã Lígia. Estou feliz de ver, os irmãos membros da igreja também, irmã Trindade, a Maria José. Então, cada um de vocês que Deus tem trazido para estar conosco aqui, a dona Eudira chegou ali, Eudivânia, Eudinês, o André está por perto, tem certeza, o Paula, a Vilma, a Janice, o Jorge, a Dilma, a Tânia, Yara, lá com a dona Ruth, o Elias, ali o esposo da irmã Helena Ferreira, também o Galaxy J2 Core Ronaldo, está com a gente ali, o Wagner, a Lígia, a Ângela, a dona Deni, Deus abençoe vocês. A Nanda também, Deus abençoe. A Ana Larrubia, que pregou hoje para a gente, foi maravilhoso. Aí o Gabriel está com a gente também, a Maria Aparecida. O nosso anjo hoje é o Pedro. A Jace faz parte já da família Jardião, a Tidinha, a Júlia. Que bom ver a Júlia aí, que Deus abençoe sua família, Júlia. A dona Mercedes também. O Franco, a Isabela, o Madison. Cada um de vocês que pôde, a Mônica, saudade também da Mônica. Essa semana eu falei com ela, falei com a Júlia, mandei recado para o Miquel, muito bom falar com vocês. Então vocês, as famílias todas da Jardim, que estão nos acompanhando essa noite, eu quero agradecer. E eu sei que se nós franqueássemos a palavra a cada um de vocês, pelo que a gente tem vivido, cada um de vocês tem a sua dor, a sua experiência, o seu problema, a sua preocupação, e hoje nós estamos chamando tudo isso de sua tempestade. Momentos que nós passamos na vida, que nós não programamos, que nós não esperamos, mas que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo que é inevitável passar por eles. Tempestades, assim são as tempestades. É inevitável que em algum momento da vida elas venham sobre nossa casa, venham sobre nossas coisas. E o texto que eu estou para conversar com você neste momento, ele vai falar sobre isso. Eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Marcos, no capítulo 4, versículo conhecido 35 a 41. Marcos, capítulo 4, texto maravilhoso, riquíssimo, do versículo 35 ao 41. A minha versão, em algumas palavras, talvez seja a versão que eu estou usando essa noite, um pouco diferente para com a sua versão, mas eu sei que o significado é o mesmo, tá bom? Então, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, mais uma vez aquela experiência maravilhosa com Jesus,
que aconteceu na vida de pessoas que nós chamamos como discípulos, para que sirva para a nossa vida hoje como discípulos. Hoje somos nós. A Bíblia é feita, e Jesus Cristo usava muito isso, metáforas, comparações, e é justamente isso que nós aprendemos na aplicação da palavra. Então, nós usamos as palavras da Bíblia, usamos acontecimentos bíblicos na comparação com acontecimentos do dia de hoje, o que torna a Bíblia cada dia mais atual, não um livro de história. Quem lê a Bíblia somente como livro de história está perdendo o sentido verdadeiro da Bíblia. Quem consegue ler pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, ler com fé, consegue entender o que está por trás, que eu gosto de falar isso, né? Gosto de ver assim, palavras da Bíblia. E é isso que eu quero buscar com você agora. Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. Eu vou estar lendo para vocês na minha versão, vai acompanhando e depois a gente vai estudar rapidamente um pouco desse texto nesta noite. É o mesmo texto que se encontra em Mateus, capítulo 8, e em Lucas, capítulo 8. É a mesma história que Mateus registra e Lucas registra. Isso registrado aqui, eu estou seguindo Marcos, capítulo 4. Diz assim, versículo 35. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago, o Mar da Galileia. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com Jesus. E os outros barcos o acompanharam. Versículo 37, Marcos 4. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. 38. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? 39. Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse para o lago: silêncio, fique quieto. As ondas atendem ao seu mandar, né? O vento parou e tudo ficou calmo. Aí Jesus perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Versículo 41. E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Eu quero considerar então com vocês esta noite o tema enfrentando as tempestades da vida. E como eu disse no início, se nós fôssemos ter um debate, um bate-papo agora, e o microfone fosse aberto para você, eu tenho certeza, pelo pouco que eu conheço de alguns de vocês, se não todos, iriam poder narrar situações na vida de vocês em que vocês literalmente enfrentaram tempestades, coisas que vocês podem comparar com o que vocês entendem como sendo uma tempestade, ou estejam enfrentando tempestades, ou alguém da sua família está passando, e você pode dizer: pastor, realmente eu posso comparar a situação que estamos vivendo aqui em casa a uma tempestade. De repente, com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com a sua mulher, um problema de emprego, um problema de saúde, um problema de relacionamento mesmo, seja como for, muitas vezes nós podemos comparar isso com uma tempestade. Por que eu digo tempestade? E é muito específico este assunto aqui que está acontecendo, eu quero que você veja alguns detalhes comigo. Nós estamos no texto que a gente está abordando, no chamado Mar da Galileia. Mar da Galileia. Na verdade, o Mar da Galileia é um grande lago de águas doces. Ele mede de comprimento entre 19 quilômetros. 19, 20, 21, por assim, algumas divergências nos estudiosos, questão de leituras de mapa, mas ele vai em torno de 19 quilômetros de comprimento e tem 13 quilômetros de largura.
A sua profundidade média, ou seja, a maioria do tempo, ele está a 25,6 metros de altura, né? De profundidade, ou seja, se você for marcar a profundidade da Terra naquela margem da água, vai dar em torno de 25 metros aproximadamente. E tem umas partes mais fundas, mais profundas, que chegam a 43 metros de altura, ou de profundidade, no caso. Entenderam? Então, é um lago bem grande, e ele está aí servindo de pano de fundo com o que nós chamamos uma travessia que Jesus Cristo fez naquela tardezinha, naquela noite, com seus discípulos, com seus apóstolos e seus discípulos. Também esse lago, esse mar da Galileia, é chamado Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré. Quando você vê na Bíblia Lago de Genezaré, é o Mar da Galileia. Quando você vê na Bíblia Mar de Tiberíades, é o Mar da Galileia. Ele é o maior lago doce de Israel. Ele é o maior lago doce de Israel. E agora eu quero que você entenda o fenômeno que está acontecendo naquele entardecer, ou melhor, naquela noite, com os discípulos de Jesus Cristo e com o próprio Jesus Cristo naquele, como diz, no entardecer daquele dia, à tardinha. O Mar da Galileia, o Lago da Galileia, ele fica entre cadeias de montanha. De um lado, você tem as montanhas, chamadas Montanhas da Galileia, dos morros da Galileia, e do outro lado você tem as conhecidas montanhas de Golan, o Golan, alguns falam assim. Então você tem duas cadeias de montanha e no meio você tem esse lago. Os ventos, então, algumas vezes, eles entram ali. Já sabe aquela parte na sua casa? É tão bom quando essa parte é a área de serviço, né? Que tem, a gente chama de vento canalizado, ou vento encanado, ou vento exprimido, em que ele entra entre uma parede e outra de um prédio e vai varrendo as coisas. Ele entra, por exemplo, entre o muro de uma casa e a portaria, ou portão, a porta principal, e fica aquele vento forte que corre ali. Ele é exprimido entre uma parede e outra. Pois é, isso acontece no Mar da Galileia. É um vento que vem exprimido entre essas cadeias de montanhas e bate, então, sobre as águas. Eu achei algo interessante, assim, de quando em quando, uma vez ou outra, sopra um vento que vem do externo, né? Do extremo norte de Israel. Então, o vento que vem de uma outra direção, ele passa pelo cume sempre gelado do Monte Hermon. Então, ele vem de outra direção, da parte norte, vem da parte norte, passa sobre o Monte Hermon, e aí ele entra nessa cadeia de montanhas que eu estou destacando para vocês, nesse corredor formado pelas montanhas de Golan e as montanhas da própria Galileia. E aí o que acontece? Ele vem já frio, gelado, e ele encontra esse corredor ali, ele entra nesse corredor, ganha mais força ainda e bate sobre a água. Quando ele bate sobre a água, ele levanta as ondas, podendo provocar, não é sempre assim, mas podendo provocar uma tempestade, sem prévio aviso. É conhecido daquela região, quem trabalha naquela região, quem vive naquela região, sabe que o Mar da Galileia tem essa peculiaridade. E é isso que eu quero verificar com você. Pois bem, o texto que nós temos aqui, ele está acontecendo exatamente neste lugar. Ele está acontecendo exatamente nesse Mar da Galileia, lugar que existe até hoje, não é uma parábola, não é uma história criada por Jesus para narrar alguma coisa. É um fato no local geograficamente comprovado que está acontecendo com Jesus. Jesus havia trabalhado junto com seus discípulos, com seus apóstolos, bastante durante o dia anterior, durante a noite. E, na verdade, entendemos que ele está muito cansado, que eles estão exaustos. Eu gostei quando certo pregador disse que seria o momento certo de Jesus Cristo tirar umas férias. Ele, então, diz para o seu discípulo, olha, vamos sair daqui. Ele está no meio de uma multidão ali já espremido no mar, né? De uma tal forma que diz o texto que ele entra no barco, o texto anterior, e ele começa a falar do barco. Por isso que ele diz para os discípulos, olha, venham comigo, entrem aqui também e vamos sair desse lugar. Chegou a hora da gente sair daqui, da gente passar. É como se fosse, vamos descansar um pouco. Foi pesado, a coisa está difícil. Jesus, 100% humano, 100% Deus, na sua humanidade, expressou os sentimentos que nós temos, e um deles é o cansaço. E por que eu estou frisando o cansaço? Porque durante o momento da tempestade, ele está na parte traseira do barco, dormindo sobre uma almofada. É muito bom destacar a ideia dessa almofada, porque quem já esteve num barco
e eu já tive o privilégio de pescar várias vezes embarcado, várias vezes dentro de um barco, quando começa a balançar, você joga para um lado, é jogado para o outro, você pula, e ele está num lugar fofo, um lugar preparado para descansar mesmo. Enquanto estão aqueles homens que já trabalhavam com barco, já conheciam o Mar da Galileia, já conheciam sobre barco, estão conduzindo a embarcação para Jesus, ele está descansando na popa, na parte de trás do barco. Então é bom lembrar que é um tempo de cansaço físico mesmo para esse momento. E aí, nesse momento, haverá uma grande lição espiritual que os apóstolos, os discípulos vão ganhar naquele encontro no Mar da Galileia, e nós estamos estudando, já vimos outras vezes e vamos rever agora. Quais são as tempestades que você tem enfrentado na sua vida? O que você pode destacar como sendo a tempestade? Eu estava acompanhando ontem e sei que a família, por exemplo, do irmão Paulo esteve passando por um velório ontem mesmo, quando a mãe da sua nora veio a falecer, e então a família toda sofre com isso, a mãe da Adriana, a esposa do Inácio, e aí todo mundo se comove com isso, sente no coração. É uma tempestade difícil de passar, é algo que a gente não foi feito para passar, e você tem que, pouquíssimo tempo, ir se despedir daquela pessoa, daquele corpo, para nunca mais ver. É algo traumatizante, algo complicado de ser completamente entendido, mas infelizmente é vivido, se não por todos nós, a única possibilidade é nós partirmos primeiro. Todos nós vamos passar por esse tipo de situação. Essa semana eu estive acompanhando o caso de um rapaz, hoje já é um homem, né, que eu conheci quando era garotinho, menino pequeno, como vejo os juniores da igreja hoje, na igreja do Rocha, onde eu fui consagrado pastor há 20 e poucos anos atrás. E esse menino hoje é um homem, e a esposa dele acaba de ter uma criança, está com 2 meses, então ele tem um nenenzinho de 2 meses. Mas a Covid veio e o tomou, e o pegou, e o levou para o hospital. A família estava desesperada, eu fiquei sabendo, entrei em contato com essa família de amigos já de muitos anos, e fomos acompanhando durante essa semana a situação, e graças a Deus, no dia de ontem, ele foi levado para casa, já recuperado, e agora para terminar o tratamento em casa. Eu tenho acompanhado vários casos em grupos de jovens da minha antiga juventude, de homens e mulheres hoje, que estamos clamando a Deus. Já falei hoje do pastor Marcelo, um jovem pastor, um amigo do seminário, que agora está internado, hoje foi transferido para o CTI, porque o quadro dele se agravou mais em relação à tomada do seu pulmão, por causa da Covid. E outras coisas todas que vocês podem estar lembrando, podem estar falando. Estou especificando essas para vocês tomarem cuidado com os final de ano, os movimentos de final de ano em relação a essa pandemia que ainda não passou, e eu não acredito na segunda onda, estamos na primeira que não terminou. Ela simplesmente foi descartada algumas coisas, mas ela continua aí, e a gente não deve ser neurótico, traumatizado, mas deve ser maduro, sábio, respeitoso com as autoridades e entender os movimentos. Para isso que a igreja está se adaptando, e temos um culto agora pela internet, mais de 25 famílias estão podendo participar nesse instante por causa disso. Bem, mas como eu estava dizendo, todos nós enfrentamos, seja a Covid, seja a morte, seja o que for, tempestades. Enquanto falo com você, muito bem, minha mãe está num hospital e nem sempre as informações, as coisas chegam direito para nosso conhecimento. Quando chegam trocadas e nos deixam mais desentendidos do que entendidos do que realmente está acontecendo. É uma tempestade, são coisas que você não quer considerar. E aí? O que você faz? Quando vieram problemas difíceis na sua vida no passado, como você os encarou? Se está enfrentando algum problema complicado agora, uma tempestade, uma coisa difícil, um vento forte canalizado, de repente bate. Estava tudo calmo, tudo tranquilo, a coisa caminhando. Falei, agora vai, esse ano vai terminar, a gente vai conseguir vencer. E de repente vem mais uma pancada, mais uma coisa difícil, mais um vento espremido entre montanhas. Isso sacoleja o barco da sua vida, bagunça a sua vida de novo. Estava tudo no eixo e de repente fica tudo fora do eixo. Como você tem aprendido com isso? O que você tem aprendido com isso? Como você tem se comportado? Bom, a gente sabe que, por exemplo, no Complexo do Alemão, onde está inserida a nossa igreja, a maior parte é de gente afastada do evangelho, pessoas que passaram por alguma igreja
entenderam alguma coisa sobre Jesus, depois desentenderam e saíram. Naquele bairro, naquele lugar, mais de 1.500, 1.450, 500 pontos de pregação, igrejas, frentes missionárias naquele lugar ali, todo mundo praticamente já ouviu falar do evangelho. Provavelmente, eu quero arriscar dizer que todo mundo já ouviu falar, mas a maioria está fora, e não dentro dos templos, dentro dos encontros da oração, dentro das congregações do Complexo do Alemão. Tempestades tiraram essas pessoas. Talvez tempestades estejam querendo tirar você da presença de Deus, tirar você das coisas de Deus. E aí é importante você estar entendendo. Quero, então, defender algumas coisas, pensar algumas coisas sobre como enfrentar ou como nós enfrentamos as tempestades dessa vida. Primeira coisa, quando nós enfrentamos tempestades na vida, nós chegamos a admitir as nossas fraquezas. É natural. Quando você passa por uma tempestade, a coisa vem batendo em você. A gente que é forte, a gente que tem sempre na internet 500 frases de autoajuda, 500 conselhos de poder, 500 sugestões de livros de que você vai conseguir, você vai vencer. E as pregações dos pastores são pregações de motivacionais, algo que fortalece a sua vida. A fé é algo que nos mantém de pé cada dia mais, mas quando vem a pancada, vem a pancada, vem a pancada, vem a pancada. E aí você não tem livro, não tem frase, não tem pastor, não tem ninguém do teu lado, e você está de frente com o seu problema. Quando termina o culto, e você desliga a tela e você olha para a sua vida. Quando termina o culto na igreja, você fecha o santuário, você vai para casa e encontra com a sua realidade, com o seu eu, com quem você é. Aí a gente tem que admitir que nós somos fracos. Você veja no versículo 38, fica a sua Bíblia aberta, Marcos capítulo 4, versículo 38, você veja o que diz o texto ali. Jesus estava dormindo, versículo 37 e 38. De repente começou a soprar o vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. 38. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então seus discípulos disseram: Mestre, nós vamos morrer. E aí vem uma pergunta audaciosa, até talvez desrespeitosa, mas um momento de pânico. O Senhor não se importa com isso? Na versão que eu tenho, não se te dá que pereçamos? O Senhor não vê que nós estamos morrendo, como diz aquele hino maravilhoso que também nós conhecemos? É quando Jesus Cristo ensina que as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai. Convosco eu estou para vos salvar. Sossegai, sossegai. Não é interessante lembrar deste hino agora? Pois bem, é o que está acontecendo aqui. Nós estamos falando de discípulos. Não todos eles, mas um bom grupo deles, até pela região, a situação geográfica, eram pescadores experientes. Então, estou falando de pessoas que eram pescadores experientes, de outra coisa, pescadores que conheciam aquele lago. Eles estavam em casa. Sabe aquela frase? Ah, eu estou em casa. Quando a pessoa conhece a situação, domina a situação. Tá tranquilo, eu sei onde é que eu estou, esse assunto eu conheço, esse assunto eu sei lidar com ele, eu conheço, eu estou na minha família, afinal de contas é minha casa, é minha família, é meu pessoal, esse problema eu já passei por ele, eu sei como resolver. Então, na verdade, eram pescadores, alguns deles, que estavam no lago, que eles trabalhavam, que eles conheciam. E é óbvio que para chegarem a chamar Jesus, antes disso, eles, como homens experientes do mar, já tinham tentado alguma coisa. Mesmo que tenha sido rápido, mesmo que tenha sido em flash, mesmo que tenha sido a velocidade muito grande, eles já haviam tentado alguma coisa. E olha, eu acabei de explicar para você, e você agora sabe muito melhor do que muita gente, de que nós estamos falando de um lugar onde o vento vem de uma hora para outra, por causa das cadeias de montanha que eu expliquei para vocês. Onde o vento bate sobre a água, vem canalizado, né, e bate sobre a água e começa a formar ondas que já disse. Mas mesmo que isso esteja acontecendo rapidamente, de uma hora para outra, é óbvio que eles percebem a mudança do vento. Quando a gente está pescando, a gente percebe que o vento está mudando. Quando a gente está em casa, a dona de casa que vai lavar roupa, colocar a roupa no varal, de repente dá uma parada, dá um silêncio, dá uma coisa, ela percebe pelo movimento da natureza que o vento está
mudando de direção. Aqueles homens experientes naquele mar da Galileia, é óbvio, Paulo, que eles sabiam que estavam mudando de direção. Entende, Ronaldo? Eles entendem que o vento está para fazer alguma coisa diferente. Então, Tânia, eu não posso entender que eles não procuraram uma solução, Vilma. Que eles não procuraram uma saída, entende, Tânia? Eles devem ter tentado alguma coisa. Não são crianças que chegam logo papai e mamãe e falam, papai, mamãe, me ajuda. Até chegarem em Jesus Cristo, Maria José, eles foram fazer alguma coisa, com certeza, Trindade. Eu não sei o quê, o texto não diz, mas o raciocínio lógico é que isso tenha acontecido. Ou seja, quando eles chegam para Jesus, então eles estão admitindo a limitação, a incapacidade, o medo, o pânico, a fraqueza deles. Nas tempestades que enfrentamos na nossa vida, algumas vezes nós temos que admitir a nossa fraqueza. Eu vou repetir para você, meu irmão amado, minha irmã querida, nas tempestades que nós enfrentamos em nossa vida, algumas vezes, a primeira coisa que acontece é admitirmos as nossas fraquezas. Por que eu estou repetindo isso? Porque eu estou repleto de experiências de pessoas que, no momento da tempestade, admitem a sua fraqueza, a sua limitação diante da situação que estão enfrentando e piram. Presta atenção aqui, piram. A sua cabeça fica tão confusa, Eudineise, que elas acham, Edivânia, que não tem fé. Elas entendem, dona Eudira, que não tem... eu não tenho mais fé, eu perdi, sabe, André? Eu perdi a fé. E não é isso. Irmãos, eu estou aqui para dizer que admitir a sua fraqueza faz parte do processo da vida. Então, se em algum momento de luta você disse, olha, eu não estou conseguindo. Olha, não está dando. Olha, eu não estou aguentando. Então, quero dizer a você que isto é normal. As tempestades da vida causam isso na gente. Eu não sei o que fazer. Eu quero pedir licença até a irmã Vilma, mas eu me lembro muito bem quando a irmã da irmã Vilma sofreu um problema, né? Acho que um AVC naquela época, e foi uma situação que Deus me permitiu, e eles me abriram espaço de poder viver um pouco perto da família, porque essa senhora veio até a confessar Jesus Cristo, mas mudou completamente a vida da família, mudou a casa da família, mudou o quarto da família, a cama da família, a estrutura da família, e cansou, a verdade é essa. A Vilma e o Paulo tinham que carregar aquilo nos ombros, você está entendendo? E todo mundo foi da igreja orando e acompanhando, e aquilo vai tirando as nossas forças. Quantas vezes eu tenho que abraçar a minha esposa e dizer, eu estou com você. Abraçar a minha esposa que cuida de um homem de 91 anos com Alzheimer e não tem muito o que falar, só abraçar e dizer, eu estou aqui, eu estou com você. Porque naquele instante a pessoa precisa aceitar a fraqueza, reconhecer a limitação. Deus me deu o privilégio ontem de me encontrar, né, de ter um rápido encontro à noite, quando vinha para casa com um amigo, e ele queria saber como eu estou, queria conversar comigo, e eu disse para ele, olha, estou muito confuso, é um momento de tempestade muito difícil, eu não sei exatamente o hoje nem o amanhã, e eu gostei muito, eu vi o irmão diácono Manuel orando hoje pela manhã, e eu tenho a Jardim como uma família, como bem disse a Ângela ainda há pouco, agora eu estou mais perto daqui da minha mãe, mas geralmente eu estou mais perto de vocês e longe dela. E eu digo a vocês, a oração é muito importante. E essas orações todas que eu faço por você, no momento que você passou, e que eu recebo agora de você também, são muito importantes. Mas isso vem justamente porque nós estamos sentindo fracos. E é natural, Elias, que isso aconteça. É natural, irmã Ruth, que nós passemos por essas coisas. Então, quando você enfrentar uma tempestade, vê que um problema na sua vida está abalando você, e você está sentindo medo, está sentindo fraqueza, porque quando os discípulos chegam no versículo 38 para Jesus, na versão que eu tenho, eles, mestre, nós vamos morrer. Eles estão num lago, num lago. Eles conhecem até o vento daquele lugar, mas eles estão apavorados. Naquele instante, eles estão apavorados. E Jesus está no barco com eles, a gente vai falar sobre isso. Não é como em Mateus, que Jesus Cristo está num outro lugar orando e manda os discípulos passarem sozinhos, e aí vem uma outra tempestade, e Jesus Cristo vai andando com eles, encontra sobre as ondas, Pedro encontra com eles. Lá em Mateus é um outro texto. Aqui Jesus Cristo está com eles, e isso está se passando. Primeira coisa, então, quero considerar, quando nós enfrentamos a tempestade dessa vida, nós admitimos, aprendemos, reconhecemos as nossas fraquezas. Segundo,
mas também nós desenvolvemos a nossa confiança em Deus. Segundo, nós desenvolvemos melhor a nossa confiança em Deus. Infelizmente, que levante a mão como está a irmã Eudivânia nesse momento. Que levante a mão você também aí na sua casa, dizendo: quem não já passou por uma situação em que na dificuldade reconheceu mais o poder de Deus? Foi na luta que eu reconheci mais o poder de Deus. Foi na dureza que eu reconheci. Pastor, estava tudo bem. Estava ali com Jesus Cristo, estava ali com Deus, mas de repente, quando veio um reviravolta, aí sim, aí eu vi o poder, aí eu busquei, aí eu clamei, aí eu procurei. É assim. É assim que foi com o povo de Israel. É assim que acontece com todos nós. É assim que vai continuar acontecendo com cada um. Nós, infelizmente, usamos a tempestade. Algumas vezes precisamos até passar para desenvolvermos, amadurecermos a nossa confiança em Deus. O desenvolvimento é algo necessário o tempo inteiro. Versículo 39 diz assim, então, versículo 39, capítulo 4 de Marcos, você está com sua Bíblia aberta aí. Então, Jesus se levantou, foi acordado, né, pelos seus discípulos, naquele barco, repreendeu, aqui na minha versão está assim, falou duro com o vento, porque o vento é que balançava as ondas, e disse ao lago: silêncio, fique quieto, aquieta-te. O vento parou, e tudo ficou calmo. Aí Jesus pergunta, versículo 40, para a segunda pergunta do texto. A primeira é: o senhor não importa que nós vamos morrer? A segunda pergunta está aqui. E Jesus faz para eles, né? Por que vocês, a segunda e terceira, por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Olha, é algo para sacudir a nossa vida. Primeiro, admitir que nós sentimos fraqueza quando a gente passa por tempestades. Mas agora estou dizendo que a nossa fé tem que ser desenvolvida, a nossa confiança em Deus tem que ser desenvolvida. A tempestade, ela não vem para nos destruir, ela vem para nos amadurecer, porque nós somos salvos por Jesus Cristo, amém? Nós conhecemos o Senhor Jesus, e não é porque nós somos melhores, mas porque Ele nos amou primeiro, nós o amamos também. E aí, nesse conhecimento, temos que ter desenvolvimento. Preste atenção no que eu estou dizendo agora. Irmãos amados, vocês são testemunhas de pessoas que se convertem e ficam 10, 20, 30 anos convertidas, mas não se desenvolvem. O problema não é entrar para uma igreja, o problema não é aceitar a Jesus, o problema não é fazer parte de uma família espiritual. A questão é buscar desenvolver. Imagina um aluno que entra na escola e ele não se desenvolve. Como ele vai passar de ano? Como a professora vai aprová-lo? Apenas por um método de engana bobo, de engana os pais, engana a própria criança. Por isso que nós temos crianças no Brasil com 9 anos de idade que não sabem escrever, saindo da escola, não sabe ler, gagueja. É enganação. Na verdade, desenvolvimento é algo natural. A planta tem que desenvolver. O filho tem que desenvolver. A ovelha, o cristão, tem que se desenvolver. A fé tem que ser desenvolvida, irmão Elias. Irmão Ronaldo, a fé tem que ser amadurecida, tem que crescer, irmã Tânia. Não pode ser a mesma relação com Deus o tempo todo, Lígia. Porque senão, quando vem uma outra tempestade, você já gastou o seu combustível, Dilma, com a tempestade anterior. Quando vem uma nova pancada, Helena Ferreira, a gente termina não aguentando porque a pancada anterior terminou derrubando a gente, irmã Janice. E aí, como é que a gente vai estar de pé para poder enfrentar? Porque, infelizmente, após a negra noite, vem a aurora matinal, mas depois vem outra negra noite, Lígia. E essas coisas vão chegando, Wagner. Entende, Fernando? Entende, Paulo? É uma luta atrás da outra. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, algumas ações de tribulações. Eu acho que o versículo completo seria todo dia. No mundo tereis aflições, todo dia. No mundo tereis, todo dia. Mas o melhor é que vem depois. Mas tem de bom ânimo. Não deixa o ânimo, ânima de alma. Não deixe isso abaixar, abater. Olha, irmãos, não é fácil ficar de pé. Eu sou apaixonado, algumas vezes o Micael canta: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, é Deus, se a porta fechar, é Deus. Mas você sabe que não é fácil. Eu tenho o privilégio de pastorear uma igreja onde até os adolescentes são maduros. Para mim, até os juniores se comunicam numa linguagem muito gostosa com a gente. E a verdade é que nós temos que entender que as tempestades servem para desenvolver
a nossa confiança em Deus. Terceiro lugar, então, primeiro, nós chegamos a admitir a nossa fraqueza. Segundo, com essa fraqueza dentro de nós, a gente passa a desenvolver melhor nossa confiança em Deus. Nós somos capazes, então nós projetamos para o Senhor e aí aumenta a nossa fé. Terceiro, nós adquirimos, então, recebemos em troca de buscar mais a Deus, conhecimento desse Deus. Versículo 41, tem aí a quarta pergunta, vamos dizer assim, do texto, onde os discípulos comentam entre si. Primeira pergunta, eles fazem para Jesus. Isso não importa que a gente vai morrer. A segunda ali, alguns de segunda e terceira, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé ainda? São tão medrosos? E agora a terceira pergunta seria, eles para eles mesmos. Que homem é este que manda o vento e as ondas? O que manda no vento e nas ondas? Que homem é este? Se estivéssemos juntos no santuário, eu ia pedir a todos para me ajudar a repetir essa frase. Que homem é este? Eu vou dizer para você algumas coisas. Este homem, sabe quem é este homem? Este homem é o mesmo homem que estava com eles pregando o dia inteiro. É o mesmo homem que disse, eu vou no barco, vamos no barco. E eles entraram para o outro lado, que deu a ordem, o comando para eles saírem dali. É o mesmo homem que foi para trás do barco, na parte traseira do barco. É o mesmo homem que estava deitado numa almofada, mesmo no meio daquele alvoroço todo, das ondas quebrando, o barco indo em frente, as ondas batendo e jogando dentro, e ele lá atrás é o mesmo homem que estava dormindo na almofada, é o mesmo homem que eles acordaram, é o mesmo homem que mostrou poder ao dizer para o vento, cala-te, para, vento. O mar, fica quieto, calma, parou. Bonança. Tem algo que eu não consigo ficar sem falar quando estudo esse texto. Tem algo que eu acho extraordinário e eu quero passar isso aqui. Poucos pregadores que eu observei verificam esse detalhe. Está no final do versículo 36. E eu quero dar a você a chance de depois pensar sobre isso. A última frase do versículo 36 é algo extraordinário para a vida da igreja. A última frase do versículo 36. Dá uma olhada na sua Bíblia aí. Abre a sua Bíblia e dá uma olhada na última frase do versículo 36. Vê o que diz ali. E outros barcos iam com eles. E outros barcos o acompanharam. Nós temos a história até aqui, nesse momento de pregação, o tempo todo focado no barco em que Jesus está. E aí eu quero pedir licença para você, licença poética, licença hermenêutica, licença de livre interpretação, para dizer o seguinte. Jesus está num barco e tudo que passou até agora falou de Jesus e o barco que Jesus estava. Mas o versículo 36 diz que outros barcos estavam. Para mim, sabe o que significa isso? Porque quando Jesus Cristo diz assim, calma vento, calma mar, só a onda em volta do barquinho dele que parou? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo na sua casa? Tá me escutando? É só o vento em volta do barquinho que Jesus estava que parou? Foi só o ventinho dele? O vento que estava naquele mar parou. As ondas que estavam agitadas e causando tempestade sobre aquele barco e sobre os outros barcos parou. O que eu estou dizendo? Irmão, quando você conhecer mais a Deus, ou quando você conhece mais a Deus, ou quando as tempestades vierem sobre sua vida, elas não virão para destruir, virão para as pessoas ao seu redor. Ver a glória de Deus se manifestar em você. Amém? Quando Deus trabalha na vida de um cristão, é algo tão impactante que os barcos ao redor também são abençoados. Quando você, mulher, sai da sua casa, mesmo que sozinha, deixe seu esposo e seus filhos, porque eles não querem ir à casa de Deus, e se reúne com a família de Deus, ouve as músicas de Deus, recebe a palavra de Deus. Você é abençoada, as pessoas ao redor são abençoadas. Os seus filhos são abençoados. Os seus amigos são abençoados. Os seus colegas de trabalho amanhã, segunda-feira, são abençoados. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Os barcos que estavam ali, também navegando junto com o barco de Jesus. Quando tudo aquilo aconteceu, a gente tem o foco da história só no barco de Jesus. Mas os barcos que estão ao redor também foram abençoados quando Jesus disse para vento.
Quando Jesus para as tempestades na sua vida, as pessoas que estão olhando e orando por você são abençoadas. É por isso que existe o glória a Deus. Aleluia. Quando a gente vê o testemunho de alguém, diz glória a Deus, porque aquilo acabou de abençoar a mim. Quando o vento acalmou na vida da pessoa, eu digo glória a Deus, que maravilha, aquilo fortaleceu a minha fé. Então dê o seu testemunho. Conte o que está acontecendo com você. E se quer saber quem é este, a pergunta do versículo 41, quem é este? Quando passamos por tempestades, adquirimos o melhor conhecimento, porque olha só que interessante, quem é este? De acordo com o capítulo 4 aqui, que a gente está, o versículo 41, é o Jesus que acalma o mar. É o Jesus que acalma a tempestade. Se você for continuar lendo os textos a seguir, no versículo 8, capítulo 5, diz assim, e disse isso porque, os demônios disseram isso porque Jesus havia mandado, espírito mau, saia desse homem. Quem é este? É o Jesus que tem poder sobre os demônios. É o Jesus que tem o poder sobre o mar. É o Jesus que tem o poder sobre o mal. Você quer ver mais? Versículo 29, capítulo 5. Próximo capítulo, né? Versículo 29. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza que estava curada. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, doente, tocou na roupa de Jesus Cristo e virtude saiu dele. Quem é este? A pergunta do versículo 41. Quem é este homem? Que homem é este que manda até o vento parar? É o mesmo homem que tem o poder de curar doenças, de curar enfermidade. Só mais uma, ainda no capítulo 5, versículo 41 e versículo 42 de Marcos, capítulo 5. Pegou Jesus pela mão da menina e disse, Talita, cumi. Isso quer dizer, menina, eu digo a você, levanta-te, versículo 42. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Estamos falando da filha de Jairo, que tinha pedido, salva a minha filha. E Jesus chega naquela casa e ele ressuscita aquela menina que estava morta. Quem é este? Os discípulos perguntam. Talvez você pergunte, que Deus é este? Eu tenho vontade de perguntar quando dói. Que Deus é este? Como Deus pode ter deixado isto? Que Deus é este? É o Deus que acalma o vento? É Deus que expulsa o demônio? É o Deus que cura os enfermos? É o Deus que vence a morte? Só aqui nessa partezinha da Bíblia. Para não ir deslinchando, destrinchando mais outras partes. Esse é o Jesus que eu convido você dominicalmente, diariamente, dioturnamente a confiar. É o Jesus que eu estou sendo desafiado a confiar a cada minuto, a cada hora. Isso quer dizer que as tempestades não virão? De jeito algum. Versículo, para terminar, versículo 35 e 36. Quando nós enfrentamos tempestades nessa vida, nós reconhecemos a diferença que Jesus Cristo faz na nossa vida. Quando enfrentamos tempestades com Jesus, quem enfrenta a tempestade com Jesus, reconhece que diferença faz ter Jesus no barco na hora da tempestade. Eu acabo com vocês, versículo 36, né? A última frase, que os outros barcos não tinham Jesus dentro. Só aquele barco dos discípulos ali, dos apóstolos, que está sendo narrado por Marcos. E Jesus vai ser acordado e resolve o problema. E os outros barcos? Ter Jesus no barco faz toda a diferença, meu irmão. Você que vai ouvir essa mensagem depois, se algum membro da igreja compartilhar com você, espero que você tenha chegado até aqui. Ter Jesus no barco faz toda a diferença. Versículo 35 diz, naquele dia tardinha, que dia? Dia de milagre, dia de bênção, dia de multiplicação, dia de muito ensinamento que Jesus está dando para as pessoas. Naquele dia tardinha, Jesus disse aos discípulos, o que ele diz? Vamos, eu vou com você. Vamos para o outro lado do mar da Galileia. Vamos. Jesus está dizendo para você, olha, está passando a tempestade, eu vou com você. Vamos. Se não estou enganado, nesse mesmo livro sagrado, chamado Bíblia, no finalzinho do livro anterior, Mateus, diz, eis que eu estou convosco todos os dias. Ou como a gente gosta de falar, eis que eu estou convosco full time. Todo tempo Jesus está conosco. Gente, para você agora pode não fazer diferença. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Olhe bem para a câmera, olhe bem para mim. Para mim, dizer que Jesus está comigo o tempo inteiro, hoje, faz muita diferença. Você está me ouvindo?
Está vendo meu rosto aí? Hoje, dizer para você e ouvir Deus falar isso através de mim faz toda a diferença. Versículo 36, então eles deixaram o povo ali. Subiram no barco em que Jesus estava. Quantas pessoas estão entrando nos barcos errados? Quanta pessoa entrando em barco errado? Quanto crente saindo do barco de Jesus e ficando na praia? Quanta gente afastada? Quanto cristão deixando o barco de Jesus e entrando em outros barcos para ficar mais apavorado quando as ondas se levantarem, as tempestades vierem, porque elas vêm, como eu disse no início da pregação. Entraram no barco em que Jesus estava, 36, e foram com ele. Sabe, nós precisamos entender que Jesus Cristo é o tempero, é o que preenche, é o que dá razão. O que o Brasil precisa, sim, claro, de prefeitos de Deus, não digo de igreja, de Deus, de lideranças cristãs. O mundo precisa disso, de palavras, de cristãos como eu e você, que podemos não ser liderança na comunidade, nós somos liderança na nossa própria vida. Então, minha boca, minhas regras, e eu falo do evangelho, eu falo das coisas de Deus, apesar das tantas lutas. Eu vou dizer para você uma coisa, Jesus Cristo é o que dá gosto nessa vida. Jesus Cristo é o que pode temperar toda situação difícil. Uma professora da escola dominical, uma professora de uma igreja, para a classe de crianças, ela chegou para os seus alunos para saber se eles tinham realmente estudado a lição e perguntou para eles assim: quem é Deus? Quem é Deus? E aí os meninos olharam um para o outro, de repente o Carlinhos levantou a mão e começou a explicar na visão dele quem era Deus. Ah, Deus é o nosso Pai, Ele fez a terra, o mar, tudo que existe. Nós somos filhos dele através de Jesus Cristo. Carlinhos explicou muito bonito, tinha estudado a lição. A professora continuou futucando os seus alunos e disse assim: como você sabe que Deus existe se você nunca vê ele? As crianças ficaram mais apavoradas ainda. Perguntou a professora: como é que você sabe que ele existe se você nunca ouviu? E aí houve aquele silêncio naquela classe de crianças da escola bíblica dominical, e lá no fundo da sala, um menininho muito tímido, diz a história, o João Pedro. Levanta a mãozinha trêmula para responder. E ele diz: pois não, João Pedro. E João Pedro diz para a professora, na frente de toda a classe, o seguinte: olha, Jesus, Deus, na minha vida, na vida de minha família, pelo que mamãe me ensinou, é como o açúcar. Como? É o açúcar do meu leite. Ninguém entendeu nada? E a professora disse: explique pra gente isso. Então, João Pedro disse: olha, todo dia de manhã, mamãe prepara um copo de chocolate para mim, um copo de Nescau, um copo de leite para mim. E ela coloca o açúcar. Eu nunca vejo o açúcar. O açúcar, eu sei, fica dissolvido. Quando não tem o açúcar, fica sem gosto, o leite fica ruim, o leite fica estranho. Mas quando eu sei que ela coloca o açúcar e eu vou beber, eu não vejo, nunca vi o açúcar, porque ele está ali mexido, está dissolvido. Mas o gosto é diferente. E assim, professor, eu entendo que é Jesus Cristo. Ele é o açúcar da nossa vida, ele tempera a nossa vida. A professora ficou admirada com aquela explicação e disse: Joãozinho, João Pedro, eu já vi tantas definições, eu já estudei tantas coisas, já falei tantas vezes sobre Jesus, mas você acaba de me dar uma grande lição, mais um grande exemplo. Realmente, Jesus pode não ser visto, mas se ele está na nossa vida, ele traz sabor, ele traz tempero. Você pode enfrentar, pode não ver solução, pode não entender as ondas que vão se levantando e tudo mais. Mas saiba que o açúcar está lá. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz que Deus não deixará você ser tentado, provado, passar por uma coisa que ele não envie o socorro para você. 1 Coríntios 10, 13. Você precisa ter maturidade para entender o que é o socorro de Deus. Talvez não seja o socorro que você imagina, mas ele vai te socorrer.
Meu desejo é que você, minha ovelha, meu irmão da Jardim 1, a minha família espiritual, meus amigos, e todos os demais que ouvirem esta mensagem algum dia, façam de Jesus o tempero da sua vida. E ao enfrentarem as tempestades da vida, admitam suas fraquezas, desenvolvam a sua fé, a sua confiança em Deus. Adquiram o melhor conhecimento de quem realmente é o Deus poderoso que está à sua disposição. E reconheçam a diferença que Cristo faz na vida de vocês. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus, eu vou orar e nós vamos terminar esse encontro. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo privilégio de pregar a Tua palavra. Obrigado pelo privilégio, a honra de receber as orações. Obrigado a Deus, se é possível, pelas tempestades, porque, como diz o apóstolo Paulo, quando eu estou fraco é que estou forte. Perdoa, Deus, perdoa por não saber lidar com todas as coisas, por termos vergonha de nossas fraquezas algumas vezes, e por aprendermos esta noite, que faz parte das tempestades desta vida, reconhecermos a fraqueza, mas também faz parte sabermos que o Senhor, ao nosso lado, tempera a nossa vida, adoça a nossa existência algumas vezes bem amarga, bem difícil. Obrigado, obrigado, Deus. Prepara este povo para encontrar com o Senhor nos céus quando for a sua volta. Em nome de Jesus, se eu não soube falar alguma coisa, complete. Se eu não pude dizer algo, completa, Espírito Santo que está em nós, no ouvido de todos que receberam essa palavra. Amém e amém. Deus te abençoe, uma boa semana. O nosso anjo nosso anjo Pedro Henrique, né? Gabriel. Nosso anjo Pedro Henrique vai abrir o som e vocês poderão se despedir. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.